sou Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Hoje nós vamos falar dos fundos macro no mês de maio, bem como o cenário macroeconômico, o posicionamento dos fundos e as perspectivas para os próximos meses. Bom, pessoal, sobre o mês de maio, a gente teve um mês bastante volátil. A gente teve um mês onde as bolsas globais foram bastante erráticas, ainda muito pressionadas por conta de uma política monetária global bastante restritiva, por conta de uma inflação ainda muito alta, commodities em alta, e uma atividade global sendo revisitada para baixo, principalmente puxada por conta de China. Em relação ao PIB global, a gente pode falar que a atividade foi revista para baixo nos principais países dos blocos comerciais. Estados Unidos voltou um crescimento na ordem de 2,6, de 3,2. A gente está falando de uma Europa com crescimento mais baixo, a Alemanha especificamente por volta de 2% por ano em 2022, e a gente também teve um cenário onde, por conta das restrições e da política de Covid-0 na China, a gente teve um ambiente de menor crescimento também para o PIB chinês. A gente teve vendas de varejo e produção industrial ainda muito fracos, e a gente está falando de um PIB chinês hoje abaixo de 4%. Então essas preocupações globais, em termos de crescimento, com o ambiente de inflação ainda muito alto em função de preços de commodities, bastante fortes, tanto no petróleo, quanto no minério, quanto alimentos, assim como uma cadeia produtiva global ainda não estabilizada, faz com que o ambiente de inflação continue forte, com uma atividade ligeiramente mais fraca, e isso deixa o cenário externo mais desafiador. O que a gente teve no mês passado acabamos tendo bolsas erráticas em termos de retorno, mais ou menos 0 a 0 S&P, bolsas emergentes ligeiramente para baixo, bolsas na Europa um pouco mais para baixo. A gente teve aí treasuries americanas, que apesar do cenário inflacionário mais forte, o call de atividade global pesou mais, então a gente teve uma atividade mais fraca, as treasuries acabaram devolvendo bastante prêmio, que subiram ao longo desse ano, e o cenário cenário para emergentes ficou um pouco mais desafiador por conta dessa política de Covid-0 na China. Quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa num cenário um pouco diferente. A gente tem um cenário onde a Bolsa foi muito bem, a Bolsa subiu mais de 3%, o nosso real voltou a se apreciar fortemente, um patamar próximo de 4,73, a gente está falando de mais de 4% de valorização, e a gente está falando aí de ambiente corrente melhor, a gente está falando de uma atividade melhor, a gente está falando de um PIB que foi sacramentado no primeiro trimestre de 1% positivo, a gente revisou o nosso PIB para esse ano para um patamar de 1,4% positivo, retiramos um pouco do PIB do ano que vem para mais próximo de 1%, sustentado esse ano muito por conta do consumo das famílias, aí, do setor de serviços principalmente. A gente está falando que o PIB do ano que vem fica um pouco mais desafiador por conta do novo ambiente político, depende do novo governante, depende da nova equipe econômica, e os nortes econômicos sejam fiscais, sejam monetários, a nova âncora fiscal que deve ser instalada. Mas os dados correntes têm sido muito melhores, a arrecadação tem vindo bem, isso tem surpreendido positivamente, o desemprego tem vindo mais fraco, isso tem sido muito positivo. A gente ainda tem alguns medos, alguns receios fiscais aí, principalmente por conta no que toca movimentações do governo para tentar ancorar e não permitir mais pressões inflacionárias vindo do setor de energia e do setor de combustíveis, e a gente tem ainda algumas preocupações em relação ao reajuste dos servidores públicos como um todo, e até mesmo a gente fala sobre o piso dos enfermeiros, ou seja, algumas despesas maiores aí do que esperado, com uma perspectiva de arrecadação corrente ainda muito positiva, mas um cenário perspectivo ainda não tão favorável. No lado de inflação, a gente tem uma inflação ainda muito pressionada no Brasil, a gente está falando de uma inflação que a gente começa a revisitar números acima de 9% esse ano, nas nossas projeções, e ano que vem uma inflação mais próxima de entre 4,2% e 4,5%. Então, números de inflação ainda muito fortes que ensejam que o Banco Central continue a aumentar a taxa de sacrifício, a taxa Selic, a taxa de sacrifício para atividade doméstica. Na nossa visão, a gente acha que tem mais uma alta de 50 bases, mas não descartamos mais uma outra alta de 50 bases posterior a essa, por conta da inflação corrente ainda estar muito forte. Continuamos a perseguir esse pico de inflação que não tem vindo no Brasil. Isso tem feito com que o Banco Central tenha corrido aí para tentar compensar essa deterioração à expectativa de inflações de médio prazo. Esse é um ambiente um pouco mais desafiador para o Brasil, um ambiente mais positivo pelo lado de atividade, um real que se valorizou fortemente esse mês, também por conta da privatização da Eletrobras, então a gente tem uma expectativa de fluxo bastante grande
para entrar, mas novamente o carry trade, mais a perspectiva de estímulos para a atividade chinesa voltar a crescer próximo da sua meta de 5,5%, com a reabertura da atividade chinesa também, estimulando as commodities, estimulando essa balança comercial brasileira a ficar cada vez mais robusta, fez com que, somado ao carry trade, fez com que a gente tenha um real voltando a se valorizar fortemente, com o patamar aí próximo de 4,73. Em relação ao retorno dos fundos no mês passado, a gente acabou sofrendo mais fortemente por conta da nossa posição tomada em juros offshore. Continuamos com uma cabeça tomada em juros global, em todos os fundos dos Estados Unidos, nos fundos mais agressivos a gente também tem posições tomadas nos vértices mais curtos da curva e também nos vértices, também em juros europeus, que fizeram com que a gente tivesse a gente tirasse muito retorno dos fundos no mês passado. Então o book de juros offshore, que tem sido um book bastante contribuidor de retorno ao longo do ano, no mês passado acabou tirando um pouco de alfa da nossa posição. Aqui no mercado de juros local, a gente continua testando posições aplicadas, continuamos a carregar um pouco de posição aplicada em juro real de médio prazo, continuamos a testar esse pico de inflação, essa tentativa do Banco Central em parar de subir a Selic, e a gente tem tido posições pequenas aplicadas de juros nominais de vértice no médio prazo, que tiraram um pouco de performance nossa. Então o nosso book de juros no mês passado não foi positivo, a gente teve uma performance negativa no mês passado e tirou a boa performance que a gente tem tido ao longo do ano em todos os fundos da casa. No book de moedas, a gente continua a ter crosses de moedas, a gostar de posições no euro, gostar de posições em Canadá, gostar de posições em algumas moedas emergentes, sempre protegido com posições em yuan chinês e Nova Zelândia, que tiveram um retorno satisfatório no mês passado. O book foi positivo no mês passado novamente, contribuindo aí mais um mês consecutivo o book de offshore e moedas para a performance dos fundos. Já no book de real também tivemos um mês bastante satisfatório, conseguimos ter posições compradas no real, montadas ali ao patamar ao redor de 5,10 até 5,20. Tivemos um retorno interessante, mas a gente realizou grande parte dessas posições agora, no final do mês passado, por acreditar que a gente começa a ter um cenário de eleitoral um pouco mais presente nas posições, e aí a gente começa a ter um trade mais relativo do real contra as moedas. Continuamos a gostar do real, continuamos a achar que os vetores que fortaleceram o real até aqui continuam presentes, como carry trade, a melhora da balança comercial e a melhora da atividade doméstica corrente, e o cenário de commodities bastante apoiador desse nosso cenário, mas a gente começa a achar que o cenário eleitoral começa a fazer um pouco de preço, e aí o diferencial de valorização do real aqui em relação a outras moedas começa a ficar um pouco mais estável, a gente começa a perder um pouco a out-performance, começa a ficar um pouco mais volátil por conta do período eleitoral. Continuamos a gostar, porém um pouco menos, a operar mais com opções. Já no book de bolsa, continuamos a ter um viés de bolsa doméstica barata no bottom-up. A gente acha setorialmente tanto large caps focadas nas commodities ainda bastante barata, com bastante boas pagadoras de dividendo, agora com um pouco de ruído político, mas um book um pouco mais diversificado também com as commodities e bolsa local, que acabou bastante protegido. A gente continua trabalhando com uma carteira de bolsa doméstica com mais ou menos 80% da carteira protegida através de opções de venda ou venda de índice futuro, por acreditar que a gente ainda falta o trigger de curto prazo, e como eu falei, o cenário eleitoral entrando um pouco mais em voga, deixa esse mercado um pouco mais volátil, então a gente continua a carregar bastante proteções, mas a gente tem uma carteira mais diversificada, ainda focada em commodities global, ainda focado no cenário mais externo do que no nosso cenário doméstico, apesar de a gente continuar achando que tem muitos setores na nossa bolsa brasileira doméstica muito baratos, mas ainda sem momento para ter uma posição um pouco mais parruda. Já na bolsa offshore, a gente continua a carregar com uma posição mais vendida na bolsa offshore, nas bolsas globais, notadamente a bolsa americana, por acreditar que a bolsa americana está num patamar um pouco mais pressionado. Dessa forma, a gente consegue, a gente teve um prejuízo nessa performance das bolsas internacionais e tivemos um retorno positivo da nossa bolsa doméstica, mas o net disso na nossa bolsa, no nosso book de bolsas dos fundos macro foi ligeiramente negativo. E apenas para citar, tivemos mais um mês positivo dos nossos books long and short, no caso do fundo Total Return, do nosso fundo long and short fundamentalista, teve um mês positivo no mês passado, agregando 30 bases aí no mês passado, assim como o nosso book long and short quantitativo, que agregou tanto para o fundo Claritas Red quanto para o fundo Claritas Total Return Alpha no mês passado. Mais um mês positivo para o fundo long and short quantitativo.
Em termos de performance, a gente acabou rodando aí no mês passado muito próximo de zero no Claritas Hedge, rodamos a 20% do CDI, devolvemos um pouco da boa performance que a gente tem tido no ano, 130 no Hedge Master, 115 no Hedge FIC. No Claritas Institucional, tivemos um fundo muito próximo do CDI no Claritas Master, no Institucional Master, rodamos a 111 no ano, 95 do CDI no mês passado, por conta principalmente do book de juros offshore. O nosso FIC está próximo do CDI, um pouco superior ao CDI no ano, rodamos 86% do CDI no mês passado. O Claritas Total Return rodou ligeiramente negativo no mês passado, o Master rodou 10 vezes negativo, no ano roda 200% do CDI, roda 8,68 no ano, contra 4,34 do CDI, então 200% do CDI no Total Return Master. Na nossa cota do FIC rodou 20 bips negativo, no ano roda 180% do CDI, 7,73 no ano, com uma performance bastante interessante no nosso fundo Claritas Total Return. O nosso fundo de previdência, Claritas Advisor, rodou no mês passado ligeiramente abaixo do CDI, ele rodou aí a 60% do CDI, rodando aí um pouquinho abaixo do CDI no ano, com 90% do CDI no ano, dadas essas posições não alavancadas aí no perfil desse produto de baixo risco de previdência de médio prazo. E o nosso Claritas Inflação rodou no mês passado muito próximo do benchmark, ele rodou 75% do benchmark, no ano ele está cravado no seu benchmark, a 100% do benchmark, 101% do benchmark, no ano como um todo. O benchmark de IMA B5+, a gente está falando aí de 6,28 de retorno no ano do nosso Claritas Inflação, com uma performance bastante interessante ainda em relação ao CDI, com mais ou menos 150% do CDI. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Coloco a minha área macro, assim como a área comercial e a área econômica, à disposição de todos. Até a próxima, muito obrigado.